Bom, pessoal, hoje nós chegamos exatamente na metade do nosso curso. Essa é a aula em que a gente vai discutir as origens da Segunda Guerra Mundial, mas na verdade nós já estamos discutindo as origens da Segunda Guerra há um certo tempo, né? Porque nas nossas últimas aulas que nós trabalhamos com entreguerras, de uma forma ou de outra nós estamos trabalhando também com as origens do segundo conflito. Tanto a aula sobre os anos 20, a aula para discutir os movimentos e os regimes fascistas em particular, que tem uma importância enorme para a eclosão do segundo conflito, e, evidentemente, a própria aula da Grande Depressão. O que a gente vai fazer mais nesse encontro é focar nos anos 30, em particular nas principais crises internacionais que ocorrem nos anos 30, mas nós não podemos esquecer as reflexões que nós fizemos, sobretudo sobre os movimentos e regimes fascistas e como eles impactam nas crises que nós iremos discutir e, evidentemente, as discussões que envolvem a própria Grande Depressão de 29 e da década de 30. Tá? Como sempre, nós começamos a aula com uma pergunta. O tema das origens da Segunda Guerra Mundial é um tema extremamente amplo. Acho que não precisamos justificar a sua pertinência. Talvez a Segunda Guerra seja o evento, para nós internacionalistas, um dos mais impactantes, um dos mais importantes eventos da história do século XX, que trouxe profundas consequências para as relações internacionais. Inclusive, se nós olharmos, né, estrutura de organizações internacionais atualmente, várias das características dessas organizações nascem do contexto da Segunda Guerra, em particular do final da Segunda Guerra. Então, justificar a pertinência, a importância do estudo do segundo conflito é quase que cair numa obviedade, tá? Daí o porquê da pergunta, ela tem um foco talvez excessivamente amplo, mas como vocês vão perceber, o nosso foco não vai ser, né, tão amplo assim. A gente vai olhar mais para as crises internacionais e relacionar as principais crises internacionais da década de 30 com os problemas de segurança coletiva. Mas a ideia fundamental é entender como que essa catástrofe aconteceu. Como a Segunda Guerra começou. Particularmente tendo em vista que 20 anos antes a Europa havia se destruído numa guerra extremamente violenta. Como 20 anos depois uma nova guerra, essa sim de proporções ainda mais violentas, de proporções ainda mais globais, aconteceu. Lembrando daquela discussão que nós fizemos na aula sobre origens da Primeira Guerra, o porquê eu utilizo a pergunta como e não o porquê de eu utilizar a pergunta por quê. Né? Evidentemente que a pergunta por quê ela tem um grau de objetividade maior, né? Você dá uma resposta mais objetiva, mais fechada, só que esse grau de objetividade pode esconder muitas vezes um certo determinismo. Então você responde, a Segunda Guerra começou por causa, por exemplo, do apaziguamento anglo-francês. Se essa é uma resposta que traz em si uma certa objetividade, ela também não permite nuances, ela não permite idas e vindas, ela não permite contradições, daí o porquê da minha preferência, e eu acho que essa é uma preferência que vários historiadores, na verdade, possuem, para a gente entender o processo histórico muito mais a partir do como, do que por meio dessas respostas estruturantes, pseudo-objetivas, muitas vezes, do chamado porquê. Como que essa guerra começou? Há um debate historiográfico enorme sobre essa pergunta. Eu não tenho condições aqui de rememorá-lo para vocês, infelizmente, mas há um debate e, ao mesmo tempo, um consenso que pode parecer óbvio, mas houve um certo momento nesse debate que ele não foi tão óbvio assim, de que a guerra ela começou fundamentalmente como decorrência da política externa alemã. Tá? Eu digo que esse debate não foi tão óbvio porque, sobretudo nos anos 60, como decorrência dos trabalhos de um historiador chamado Alan Taylor, os historiadores passaram a dar muito mais atenção para a Primeira Guerra Mundial como causa da Segunda Guerra, ou seja, entendendo o segundo conflito como uma continuação do primeiro conflito, a perspectiva de que, na verdade, eles formam uma espécie de guerra dos 30 anos,
e de que a política externa alemã dos anos 30 teria sido com um verniz ideológico, racista no caso, mas teria sido uma espécie de continuação da política externa alemã pré-Primeira Guerra Mundial, tá? Então, essa perspectiva que hoje é dominante, ela nem sempre foi dominante, de que a política externa nazista tem sim diferenças profundas com a política externa alemã pré-Primeira Guerra Mundial, e ela teria sido sim a principal responsável pelo conflito. Daí o porquê dos debates historiográficos mais recentes, para tentar responder a pergunta do como a guerra começou, voltarem-se exatamente para o problema de por que a Alemanha não conseguiu ser contida. Se essa ameaça ao status quo era tão evidente, tão clara, óbvio que ela é muito mais clara para nós hoje olhando em retrospectiva. Mas se era uma ameaça que vários policymakers percebiam ao status quo que a política externa alemã representava, por que a Alemanha não foi contida de uma maneira eficaz nos anos 30? De uma certa forma, os debates historiográficos hoje eles estão girando em torno desse problema e é um pouco isso que nós iremos explorar a partir das crises. Ou seja, olhando de que modo as principais crises internacionais dos anos 30 vão minando as estruturas de contenção da Alemanha e vão permitindo, portanto, com que essa política externa alemã vá destruindo as bases do status quo, sobretudo europeu, ao longo da década de 30. Tá? Então a pergunta é como a guerra começou, mas vamos instrumentalizar essa pergunta a partir da ideia de por que a Alemanha, por que a política externa claramente expansionista, claramente anti-status quo germânica não foi contida, não foi bloqueada por um concerto de forças que impedisse com que ela se desenvolvesse como de fato se desenvolveu por muito tempo. Então, de uma certa maneira, a primeira pergunta vai ser em parte respondida, ou nós vamos refletir sobre ela a partir da segunda questão. Quando a gente fala em contenção da Alemanha, é importante nós olharmos para as possibilidades dessa contenção e de que modo, na década de 30, países europeus tentaram, de maneiras distintas, conter essa política externa anti-status quo de Berlim. Tá? Então aqui eu reproduzo para vocês um esquema de contenção que você vai encontrar em vigência mais ou menos em meados da década, ou seja, 1935 é o momento em que essa estrutura de contenção pode ser visualizada. A gente observa aqui três formas distintas de contenção da Alemanha, que estavam em prática em 1935. A primeira forma é esse triângulo que você pode observar entre Grã-Bretanha, França e Itália. Esse triângulo nada mais representa, de uma forma simplificada, os acordos de Locarno. Ou seja, se a Alemanha desrespeitar as fronteiras com a França ou com a Bélgica, Itália e Grã-Bretanha viriam em apoio à França e à Bélgica. Tá? Então, essencialmente, esse triângulo representa os acordos de Locarno, mas é importante deixar claro que ele vai ser ratificado numa conferência que ocorre em abril de 1935, na cidade de Estressa. Tanto que o triângulo que está representado nesse esquema vai ganhar a denominação de Fronte de Estressa, que nada mais é do que uma confirmação das garantias dadas tanto por Grã-Bretanha e Itália, a França e Bélgica em Locarno. França e Bélgica, inclusive a própria Alemanha. Tá? Então, em Estressa, Mussolini, representantes franceses, britânicos, eles ratificam, né, a importância da manutenção do status quo, em particular na Europa Ocidental, e que se houvesse uma tentativa de destruir esse status quo, e particularmente fronteiras na Europa Ocidental, Grã-Bretanha e Itália iriam apoiar França, Bélgica ou qualquer país que tivesse as suas fronteiras ou sua soberania desrespeitada. Então, uma primeira forma de contenção é Acordo de Locarno / Fronte de Estressa, que seria a ratificação de Locarno em 1935. Uma segunda forma de contenção bem distinta e que vai gerar um debate profundo, sobretudo entre Paris e Londres, é uma tentativa de diálogo e de concessões graduais à Alemanha, concessões diretas.
que está representada pela linha ligando Grã-Bretanha e a Alemanha, e metaforizada num acordo naval assinado entre Grã-Bretanha e Alemanha também em 1935. Nesse acordo naval, a Grã-Bretanha e a Alemanha acertavam que a Grã-Bretanha admitiria uma marinha alemã que representasse até 35% da tonelagem da marinha britânica. Tá? Então, era uma forma de limitação de um expansionismo naval, mas o que é importante desse acordo, como vocês sabem, Versalhes estipulava várias cláusulas de limitação armamentista para a Alemanha, inclusive do ponto de vista naval. Então, esse acordo que Londres garante a Berlim em meados de 1935, na verdade, era um reconhecimento por parte de Londres de que as cláusulas de limitação naval de Versalhes não estariam mais o quê, pessoal? Vigentes. Tá? Então, é uma forma de conter a Alemanha por meio de concessões institucionais, por meio de concessões legais a Berlim. Tá? E, evidentemente, isso vai gerar alguns problemas com a França, sobretudo porque a França não foi colocada nas negociações, né? E, portanto, dá uma certa ideia de atuação isolada de Londres em detrimento de uma atuação conjunta com Paris. A terceira forma de contenção da Alemanha, que também vai ser concretizada, vai ser colocada em prática, com várias limitações, em 1935, é representada pela ligação entre França e União Soviética. No caso, se a linha pontilhada representa um acordo naval entre Grã-Bretanha e Alemanha, esse arco aqui representa um acordo de defesa que é assinado entre França e União Soviética também em 1935, em maio. Tá? Era um acordo de defesa que estipulava que, caso uma das partes fosse atacada por um terceiro país, a parte não atacada viria em apoio à parte que sofreu um ataque militar. Um acordo de defesa clássico, né? Um acordo, uma aliança militar defensiva, muito semelhante à aliança militar defensiva que França e Rússia czarista travaram no final do século XIX e que daria base para o surgimento da Tríplice Entente. Só que é importante deixar uma coisa clara, esse acordo de defesa, apesar de ter sido assinado e ele vai ser ratificado no parlamento francês em 1936, ele nunca ganhou a concretude, nem de longe. Chegou próximo a ganhar a concretude que a aliança militar entre Rússia e França tiveram no final do 19 e início do 20. Por exemplo, apesar das várias insistências de Moscou para que os dois estados maiores conversassem e coordenassem uma política de segurança caso uma guerra eclodisse, Paris nunca aceitou passar de um mero acordo, ou seja, nunca aceitou instrumentalizar esse acordo por meio de conversas mais específicas. Outro problema, Moscou queria que o acordo não dependesse da Liga das Nações. Moscou queria que, uma vez uma das partes sendo atacada, a outra parte teria que dar apoio militar, independentemente de qualquer coisa. A França insistiu que esse acordo deveria se submeter à Liga das Nações. O que isso quereria dizer? Que para o acordo valer, a Liga deveria decretar o país que sofreu o ataque como de fato um país que sofreu o ataque. Deveria decretar um agressor. Então dependeria de uma chancela da Liga das Nações, que a gente sabe que trabalha com cláusula de unanimidade. Então isso gera um outro limitador para esse acordo de defesa. É importante lembrar que o acordo assinado entre França e União Soviética, sobretudo na França, mas em outros países da Europa Ocidental, gerou vários debates, em particular um fervor anticomunista muito forte, de que a França estaria abrindo portas para o comunismo penetrar no continente europeu por meio desse acordo de defesa com a União Soviética. Esse é um dos motivos pelos quais, né, você vai encontrar tantas limitações de policymakers franceses à instrumentalização desse acordo. Mas, de uma forma ou de outra, é uma forma de conter. De uma maneira ou de outra, é uma tentativa também de conter a Alemanha por meio de uma clássica guerra em duas frentes, apesar de que
a gente sabe que essa União Soviética não compartilha fronteiras com a Alemanha, diferentemente do que a Rússia czarista o tinha no período pré-Primeira Guerra Mundial. Então, é uma guerra, entre aspas, em duas frentes, que de uma certa forma esse acordo promete, ou pelo menos possibilitaria, né? Só que com limitações, com várias limitações, não na própria estrutura do acordo apenas, mas pelo fato da própria União Soviética ser diferente daquela Rússia czarista, inclusive do ponto de vista de compartilhar ou não, no caso aqui não, fronteiras com a Alemanha, tá? Mas essa é a estrutura de contenção que você vai encontrar, portanto, em meados dos anos 30. Uma estrutura que envolve, de um lado, na Europa Ocidental, a base de Locarno, ratificada em Estressa, tentativas de conciliação com a Alemanha partindo para concessões, como é o caso do acordo naval entre Berlim e Londres, e uma última tentativa, que na verdade é complementar às outras duas, mesmo que não coordenadas, uma ligação militar defensiva com a União Soviética, feita pela França. Tá? Muito bem. Essa situação vai se manter ao longo da década de 30, sobretudo na segunda metade da década de 30? Não, não vai se manter. O que vai acontecer com essa estrutura de contenção tríplice, não coordenada, que eu apresentei rapidamente aqui para vocês? Primeira coisa que vai acontecer é que a ligação entre França e Itália e Grã-Bretanha e Itália vai enfraquecer-se na segunda metade da década de 30. Então, o chamado Grupo de Locarno ou Fronte de Estressa deixa de existir. Deixa de existir. Esse é o primeiro efeito, né, importante que a gente vai encontrar. E se de um lado o Fronte de Estressa ele acaba sendo dissolvido, digamos assim, por um outro lado surge uma ligação cada vez mais próxima, cada vez mais estreita da Itália de Mussolini com a Alemanha hitlerista. Uma ligação que inicialmente não era militar, que vai ser ratificada por meio de um acordo em 36, que vai ganhar a denominação de eixo Roma-Berlim, que na verdade era um acordo anticomunismo, era uma aliança contra o comunismo, mas não tinha artigos e cláusulas específicas militares. A Itália vai se juntar em 37 ao pacto anticomintern, contra a Internacional Comunista, que era um pacto que a Alemanha tinha assinado com o Japão, mas, de novo, ainda não é um pacto militar. Mas em maio de 39, Roma e Berlim assinam uma aliança militar. Ou seja, essa aproximação em 36, 37, que é uma aproximação, digamos, de luta supostamente contra o comunismo, de coordenação de políticas contra o comunismo, 36, 37, vai se transformar, no caso de Roma e de Berlim, numa aliança militar, não só defensiva, mas também ofensiva, em maio de 39. Ou seja, se a Alemanha entra em guerra, a Itália supostamente deveria prestar apoio militar para a Alemanha e vice-versa. Tá? Então a primeira mudança, o Fronte de Estressa dissolve-se e surge uma ligação cada vez mais forte entre Itália e Alemanha. Segunda mudança importante é que essa veia de concessões que vinha aí de Londres para Berlim também diminui. Né, praticamente esgota-se no exemplo do acordo naval. Você não tem outros grandes exemplos de concessões institucionais, né, a não ser, como a gente vai ver, alguns decorrentes das crises internacionais que nós estudaremos, entre Grã-Bretanha e Alemanha. Tá? As tensões entre Londres e Berlim, sobretudo pelo desrespeito a tratados internacionais, a Liga das Nações, a leis internacionais, vão criando uma tensão cada vez mais forte entre as duas grandes potências. E a última mudança importante é o enfraquecimento da ligação entre França e União Soviética. Esse acordo militar defensivo que eu comentei com vocês de 35, que nunca é de fato operacionalizado, ele vai se enfraquecendo ao longo da segunda metade. E esse enfraquecimento, ele é, digamos assim, ele chega ao limite, né? Ele chega ao ponto central no momento em que a Alemanha e a União Soviética assinam um pacto de não agressão em agosto de 1939. Né? Ou seja, esse movimento ele se completa no momento, no ponto em que União Soviética e Alemanha
assinam o Pacto de Ribbentrop-Molotov em agosto de 39. Então, a gente tem uma situação na metade da década que no final da década é completamente diferente. Se na metade da década nós tínhamos uma estrutura que, bem ou mal, conseguia conter a Alemanha, tudo bem que o poderio alemão em 35 também é muito menor do que o poderio alemão em 39, mas o fato é que havia uma estrutura em 35 que minimamente conseguia impor contenções, determinadas contenções ao expansionismo alemão. No final da década, nós encontramos uma situação completamente diferente. Nós temos uma situação em que apenas Grã-Bretanha e França mantêm-se juntas, Itália está aliada militarmente à Alemanha e a União Soviética, que antes poderia fazer um contraponto em apoio à França e à Grã-Bretanha, agora tem um pacto de não agressão com a Alemanha. Ou seja, estrutura de contenção aqui, ela efetivamente, se não deixou de existir, tornou-se muito, mas muito rarefeita e muito fraca. Então, de uma certa forma, a aula, ao tentar responder como a guerra começou e por que a contenção da Alemanha falhou ou malogrou, ela tenta entender um pouco como essa mudança foi possível. Como essas mudanças essenciais que acontecem na segunda metade dos anos 30 na Europa tornaram-se possíveis. Tá? E nós iremos, como eu disse logo na própria introdução, fazer isso por meio de análise de algumas crises internacionais que eu considero extremamente exemplificativas e importantes para a gente observar não só como o princípio de segurança coletiva vai sendo minado, vai sendo desmoralizado, vai perdendo legitimidade ao longo do entreguerras, sobretudo na década de 30, como também os esquemas e estruturas de contenção da Alemanha vão perdendo força. Tá? Então a gente vai olhar, primeiro, para a crise que decorre da ocupação japonesa à Manchúria, que acontece em 31. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a invasão italiana à Etiópia, que ocorre em outubro de 35. Depois olharemos para um fato crucial que muitos historiadores, muitos estudiosos consideram como o momento em que a Alemanha poderia ter sido contida efetivamente, que é quando Berlim decide remilitarizar a Renânia, no início de 1936. E, por fim, nós analisaremos a questão dos Sudetos e o desmembramento da Tchecoslováquia, naquilo que talvez é o maior exemplo, pelo menos consagrado na literatura, inclusive no próprio senso comum, maior exemplo de política de apaziguamento no entreguerras, que é a concessão dos Sudetos para a Alemanha e, posteriormente, o próprio fim da Tchecoslováquia, o próprio desmembramento da Tchecoslováquia. Então vamos lá, vamos começar. E lembrando sempre que todas as análises que nós iremos fazer, elas têm como foco a compreensão da pergunta-chave da aula. Não percam o fio da meada, ou seja, entender como a guerra acontece e entender, sobretudo, como a contenção da Alemanha vai sendo gradativamente enfraquecida, a estrutura de contenção da Alemanha vai sendo gradativamente inviabilizada.